Espíritos protetores, Exus, pombagiras, lanceiros, guardiões, o que são eles, né? Para que eles servem? Qual a utilidade deles em nosso trabalho? Qual o conceito que muitas vezes as pessoas criam de forma equivocada em relação a esses irmãos, né, tão necessários na nossa vida, tá? E pela falta de um conhecimento apropriado, muitas vezes caem aí no preconceito. Principalmente aqueles que têm como orientação, né, os aspectos da Umbanda, tá? Então, vou trazer um pouquinho dessa visão para vocês do que são eles, se a gente pode colocá-los na mesma condição, né? Lanceiros, Exus, pombagiras, espíritos protetores, enfim, podemos colocá-los no nível de igualdade. Bom, para quem está me vendo pela primeira vez aqui em live, né, não conhece sobre mim, sobre o meu trabalho, eu passei a minha vida, 20 anos dela, dentro de uma casa de Umbanda, tá? A qual era médium de trabalho, né, médium de corporação, e então acho que eu tenho aí uma condição de falar sobre os Exus e as pombagiras, que tanto observei durante esse tempo, e tanto também já estudei, né, pesquisei sobre esse assunto. Bom, o que são eles? Para que a gente entenda isso de uma forma muito simplificada, muito clara para todo mundo, sem entrar aqui em textos complicados, falas complicadas, o Exu e a pombagira, depois eu vou falar dos demais, são espíritos que podemos compará-los a policiais da nossa vida física, mas seriam policiais na vida espiritual. Então são esses espíritos que controlam muitas das regiões densas da Terra para que eles possam viver aquilo que desejam, né? Não é negado isso a nenhum espírito, mas ao mesmo tempo eles não invadam situações onde as pessoas não estão buscando aquela mesma energia. Então eles patrulham o mundo espiritual, oferecendo essa segurança para aqueles que estão lá e para nós que estamos aqui. Para aqueles que querem aquela energia, o caminho é aberto, mas eles não têm o direito de sair por aí fazendo arruaças, badernas e tantas outras coisas que se pode esperar desses espíritos, tá? Então o Exu fica nessa posição. Eu sempre comento nas aulas que eu dou a seguinte história. Imagine que você está de frente a uma comunidade muito perigosa, onde a violência impera fortemente, e você precisa entrar ali para resgatar uma pessoa que está pedindo ajuda, pedindo socorro. Imagine que você é um policial, né, e você está na sua viatura ali, está sozinho na viatura, e aí você deseja e opta por ligar as sirenes, acender os faróis e subir, né, por essa comunidade atrás dessa pessoa. Qual será aí a efetividade desse seu resgate dessa pessoa? Sabemos nós, por aquilo que observamos aqui, praticamente você não chegará muito longe nessa empreitada, né? Então, eu serei rapidamente percebido, né, pelos espíritos que estão ali, pelas pessoas que estão ali, e eles farão de tudo para que eu não alcance o objetivo, que é o resgate desta pessoa que está lá pedindo socorro. Então eu precisaria, no caso, para esse policial, que ele estivesse disfarçado, que ele estivesse igual aos demais que estão ali, né? Nessa condição de se igualar na vestimenta, no jeito de caminhar, né, nas palavras, no jeito de falar, ele certamente passaria desapercebido e conseguiria chegar até esta pessoa que está ali pedindo amparo, pedindo ajuda. Vocês concordam comigo ou não? Que ele conseguiria ter esse êxito disfarçado, colocado ali como uma pessoa que mora ali, uma pessoa que vive naquele local. Certamente que sim. Então, os Exus e as pombagiras, né, eles usam desse arquétipo, dessa ideia, desse disfarce, para poder andar por essas regiões, para poder estar ali presentes, né, e poderem ajudar aos espíritos que se arrependem profundamente daquilo que estão fazendo a si mesmo e poder aí abrir caminho para que uma espiritualidade maior se faça presente
e o conceda ali a ajuda e o amparo que eles estão precisando. Então, os Exus e as Pombagiras têm, entre muitas tarefas, esta tarefa também, de ir a locais mais densos, mais profundos, porque são conhecedores desses caminhos e conseguem ajudar os nossos irmãos que se arrependem daquilo que estão fazendo, oferecendo àquele espírito uma condição de recuperar-se, né? de se tornar melhor. Né? Então eles abrem este caminho para a espiritualidade. Vários livros, né? Se você ler livros de obras de autores kardecistas, você verá que em determinados momentos onde há necessidade de um resgate, é colocado ali que espíritos franquearam o caminho, espíritos nos acompanharam pelos esses locais profundos do umbral. Esses espíritos protegeram a gente de um possível ataque espiritual. Então, que espíritos são esses? Quem são esses trabalhadores, né, que são colocados nessas obras, mas que o kardecismo, por sua cultura, pelo seu conhecimento, não os retrata da forma como um umbandista o retrata, que seria um Exu e uma Pombagira. Então, nada mais é para mim, quando leio um texto desse, tenho a certeza de que ali aquele espírito está sendo ali mencionado na história, é um Exu e uma Pombagira realizando as suas tarefas de amparo e de socorro. Mas aí entra um fator humano, nosso aqui, da existência material, aonde eu vejo um espírito todo de preto, ou de preto e vermelho, ou com expressivas gargalhadas, ou com gestos, ou com palavras pesadas, ou mesmo dizendo um palavrão, já rotulo ele como um espírito inferior. Né? E sabemos que não é assim. Porque como que você entra num local denso, como eu citei da comunidade ali, sem que você se comporte como eles, e fale como eles, e tenha os mesmos hábitos que ele? Então há de concordarem comigo que é extremamente necessário que eles se portem desta maneira, que eles ajam desta maneira como espíritos para poder existir ali. Mas nós, quando não temos o conhecimento, a primeira coisa que nós fazemos é tecer os nossos julgamentos, né? É tecer a nossa opinião, dizendo, aquele espírito ali de preto, aquele ali é perigoso, hein? Eu não vejo luz nele, não. Aquele ali de vestido vermelho, né? Rodando ali naquele espaço, né? Mostrando ali a sua energia, o seu calor, o seu entusiasmo, é um espírito decaído, é um espírito problemático, né? Será mesmo? Né? Será que é tudo isso que nós pensamos? Quem aqui já teve a oportunidade de conversar com um Exu, com uma Pombagira, sabe muito bem que é o contrário disso que nós imaginamos quando não o conhecemos. Tá? Eles são detentores de um conhecimento muito profundo sobre a vida do encarnado e sobre a vida do desencarnado, vivendo nos umbrais mais profundos. E devemos lembrar, todos nós aqui, certamente, isso é um fato para todos nós, viemos desses lugares, passamos por esses lugares. E se não cuidarmos bem da nossa vida, voltaremos a esses lugares. Então, eles têm muito conhecimento sobre isso, muitas experiências sobre esses locais. E serão eles que irão, né, promover a nós o socorro quando a gente se arrepender daquilo que fizermos. Você vai ver em histórias contadas, principalmente em obras kardecistas, da onde espíritos franquearam um caminho para que a espiritualidade de luz, os socorristas, pudessem ir até aquele espírito e resgatá-lo das profundezas do umbral. Quem que fez esse processo todo? Quem que encontrou aquele espírito no umbral? Como que esses espíritos da luz conseguiram tão facilmente se aproximar daquele irmão em desespero e retirá-lo dali e tratá-lo? Foi o trabalho desses irmãos, dos Exus e das Pombagiras. E como eu disse, conhecedores daqueles locais proporcionam isso a esses trabalhadores. E claro que eles não estão, de forma alguma, querendo louros pelos seus trabalhos, pelo seu desempenho, né, daquilo que eles fazem na vida espiritual. Isso demonstra ainda mais sinais de evolução desses espíritos. Eles são anônimos, são criticados, são julgados,
são apedrejados por pessoas que não conhecem de fato a sua história, aquilo que eles se propõem a fazer, né, como trabalhadores espirituais. Então, nós, né, devemos o nosso respeito e a nossa admiração por essas duas denominações de espíritos, tá? Pombagiras e Exus, nesse trabalho dedicado aí ao acolhimento de espíritos, né, em sofrimento nos vales mais profundos, né? É interessante de você ver algumas conversas, às vezes, entre um Exu e um espírito, né, sombrio, né, num diálogo entre os dois, e você ver o respeito que há desse espírito sombrio em relação ao trabalho do Exu, a função que ele exerce. Então, assim, eles são admirados também por esses espíritos e temidos por esses espíritos sombrios que controlam os níveis mais densos do umbral. Porque há uma diferença que a gente tem que comentar aqui para que a gente entenda mais profundamente o trabalho deles. Há espíritos no umbral profundo, denso, que estão ali porque não controlam as suas emoções, porque não conseguem encontrar harmonia em si mesmo e por ressonância acabam indo para esses locais. Esses que estão ali não necessariamente querem estar ali, têm prazer de estarem naquela condição. Então, quando despertarem, eles serão resgatados por esses espíritos que eu mencionei. Agora, há espíritos nas zonas sombrias, no umbral, que têm ali um prazer envolvido em fazer o que fazem. Eles gostam daquilo. Eles estão ali porque aquilo alimenta o pensamento e a vontade deles. Então, são os espíritos que eu coloco numa condição de razão, né, por estarem vivendo ali pela razão deles, porque eles desejam aquilo para a existência deles. E se você observar uma conversa, um diálogo entre um Exu e um espírito desse, você vai ver que há muito respeito desse ser sombrio em relação à figura do Exu ou à figura da pombagira. Então eles sabem da capacidade espiritual deles, da capacidade de contenção deles e de trabalho que esses Exus aí fornecem à vida espiritual. Estou terminando de ler um livro aqui que é incansável para mim, né? Aliás, um livro que me cansa muito a leitura, mas estou já no finalzinho. Ontem, vou mostrar a capa para vocês aqui. Acho que deu para ver, deu. Ontem já está no finalzinho o livro, né? E é um momento ali que eles fazem um grande resgate de um grande espírito. E a sua legião de espíritos que o seguiam e tudo mais, os senhores das sombras, vão até um local onde esse trabalho estava sendo realizado e ameaçam ali atacar esta casa. Eu não vou dar os spoilers do livro aqui, tá? Mas um espírito de envergadura muito grande clama ao céu a ajuda de espíritos capazes de deter a ação desses outros espíritos maldosos que estavam tentando invadir aquela casa espírita, né? E aí esses espíritos se fazem presentes naquele momento e bloqueiam o acesso desses espíritos trevosos àquela casa de caridade. Então quem são esses espíritos para um bandista e para um umbandista? É um Exu ou uma pombagira. Então são eles que fazem esse trabalho, essa proteção desses trabalhos, né? Agora, falando um pouquinho do que o kardecismo traz, né, como lanceiros, protetores, é a mesma coisa, né? O Exu, ele pode assumir facetas diferentes, ele pode assumir nomenclaturas, nomes diferentes para atender o ego de cada um de nós. Então, o Exu que trabalhava comigo quando eu estava na Umbanda, né, que trabalha comigo no momento que eu estava na Umbanda, está nos meus trabalhos comigo até hoje, né? Claro que eu fui adaptando a mim a nova realidade de trabalho, mas ele continua o mesmo. Então, quando eu saio da Umbanda e trabalho mais com um grupo kardecista, por exemplo, ele também está lá. Ele também está trabalhando comigo lá. Ele também dá comunicação, né, nos momentos que precisa. É tão sutil que só aqueles que me conhecem muito bem conseguem perceber que não sou só eu que estou falando, né? Que eu estou falando por intermédio, né, por que algum espírito está falando
né, através de mim. Então, ele vai se ajustando aos trabalhos que existem, porque os espíritos não estão preocupados com títulos, com posições, com poder, com qualquer coisa nesse sentido. A ideia dos espíritos é trabalhar pelo ideal da irmandade, da fraternidade. Então, quer chamar de lanceiro? Tudo bem. Quer chamar de espírito protetor? Tudo bem também. Quer chamar de Exu? Ok. Quer chamar de Pombagira? Sem problema. Quer chamar de espírito amigo? Tá bom também. Não importa o nome. O importa é sim o que eles se propõem a fazer. Tá? Como eu estava dizendo da aparência lá atrás, disse isso ontem aqui. O espírito pode vir para mim vestido de uma roupa violeta, uma transmutação, alguma coisa nesse sentido, né? E eu achar a visão prazerosa e tudo mais, mas eu não estou interessado nisso, eu estou interessado no que ele vai dizer. Ele pode estar de preto, de azul, de rosa, sei lá, qualquer outra coisa, ter uma luz muito grande, né? Mas você vai dizer o quê? É isso que eu quero saber. Né? E os espíritos nos orientam nesse sentido, para nós avaliarmos aquilo que é dito, e não avaliarmos a aparência. Então, nós que estamos nessa área, né, na busca pelo conhecimento, cuidar melhor dos pensamentos, né? Porque se o irmão da Umbanda chama de Exu e Pombagira, por que eles chamam assim? Vamos estudar o assunto, vamos conhecer o assunto. O que representam esses espíritos para esse grupo, né? Será que é o mesmo que dentro da minha casa kardecista eu chamo de lanceiro? Né? Seria ele o mesmo espírito? Óbvio que sim, certo que sim. Seria ele aquele espírito protetor que eu chamo a minha casa e a espiritualidade manda para que ele me proteja de alguma coisa? Óbvio que sim, é o mesmo espírito, em todas as situações. Então, o intuito desse conteúdo de hoje é trazer essa reflexão junto, né, a esse olhar para os espíritos, tá? A esse olhar de nós tirarmos um pouco dessa coisa de que espírito, até um vídeo que é uma sátira em relação a isso, né? Espírito de luz veste branco, espírito negativo veste preto, né? Então nós temos que tirar essa ideia, né, de que, não, tem que vir assim, tem que vir com essa roupa, com essa aparência, com isso, com aquilo. Já está na hora de nós mudarmos isso, né? E buscarmos muito mais a proposta daquele espírito, a ideia que ele apresenta, o que ele traz para nós de informação. Talvez você vai dizer agora assim, mas Kleber, eu fui num trabalho de Umbanda, onde os Exus estavam trabalhando, e vi eles falarem pesado, né? Às vezes alguns palavrões, né? Algumas coisas mais duras, mais incisivas, né? Pegou pesado comigo. Gente, nós precisamos de pessoas para nos abraçar, nos acalentar, e também precisamos de pessoas que nos dê uma dura de vez em quando, para que a gente mude a direção da nossa vida. Né? Então, será que eles não são necessários nesse sentido também? Ou a gente está sempre querendo se colocar na condição de vítima, e eu vou naquele ali, porque aquele ali me abraça, me afaga. Aquele ali, ele me faz tão bem, ele me escuta, e diz só para mim ter fé, para mim continuar no meu caminho. Será que de vez em quando nós não precisamos de um espírito para ele dar um chacoalhão na gente, não? A gente leva uma bronca e sai dali disposto a mudar? E assim, nós não falamos palavrão? Nós não temos hábitos, né? Não tão assim, vamos dizer assim, comportamentos mais elitizados, né? Vamos colocar dessa forma, onde o espírito tem que ter uma tribuna especial para que ele vá lá se pronunciar frente àquela irmandade que se faz presente na casa de Umbanda. Para que tudo isso? Para que essa construção, né, de tratar os espíritos como divindades na Terra? Não, eles são como nós. E se um espírito dessa envergadura estiver num trabalho desse, se de fato ele for um espírito muito avançado, ele vai se portar como todos os outros. Ele já entendeu a igualdade, ele já superou questões do ego. Ele não precisa de palanque, ele não precisa de púlpito para dizer as suas palavras. E nem sempre um texto bem construído é um texto recheado de propostas de mudança, de propostas de um novo caminho. Né?
Então, nós temos que observar por este ponto, né? Porque textos muito bem elaborados, muito bem escritos, muito bem colocados, né? Há muitas coisas ali, eu recebo textos assim, né? Que eu começo a ler, o texto é legal, muito bem produzido, mas enxergo muitas coisas ali de controle e dominação no texto. De levar eu e você a ficarmos dentro da caixa seguindo atrás de uma fé cega, de uma ideia de que alguém vai resolver para mim. Então, devemos urgentemente reavaliar a forma como enxergamos os espíritos, tá? Como eu mencionei aqui, um espírito de luz, se fizer presente num trabalho de umbanda, num trabalho do kardecismo, o que ele menos vai querer é chamar a atenção para si mesmo. Ele quer ser visto como os demais, ele não quer nenhuma condição de notório naquele ambiente. Afinal, um espírito de luz já transcendeu as questões que envolvem o ego. Ele está ali somando ao trabalho dos seus colegas que estão ali. O espírito nessa condição chega num ambiente onde ele não é costumaz ali, ou seja, ele vai ali esporadicamente, ele vai respeitar aqueles que estão lá toda semana trabalhando, que estão lá desempenhando o seu papel. Ele vai se comportar como um trabalhador humilde e honesto. Nós tivemos esse exemplo do Chico, né? Chico deixou isso muito claro. Se fosse da vontade dele ter se tornado, querer se tornar um símbolo, né, vamos dizer assim, comercial dentro da linha do conhecimento espírita, né, ele teria se tornado isso. Porque o que ele produziu de conteúdo era para ele ter sido assim uma questão financeira muito... teria sido rico se ele quisesse, no sentido financeiro do processo. Mas não, ele se colocava como os demais, na mesma condição. Não sou eu que escrevo, são os espíritos que escrevem. Então, você percebe a grandeza de um espírito nessas pequenas coisas, nesses pequenos atos que eles exalam para fora nesses momentos. Eles não precisam do reconhecimento, sabe aquele negócio da veneração do espírito? Eles não precisam disso, né? E nós, muitas vezes, já presenciei isso. Você está num trabalho, olha, porque era o espírito tal que estava aqui. Nossa, né? O pessoal fica todo empolgado, todo satisfeito, extasiado, porque nós recebemos o espírito tal. Olha só, o nosso ego lá nas alturas, né? E os demais que estão lá toda semana trabalhando, que estão lá toda semana ajudando você, né, nas tarefas que você tem que desempenhar no seu trabalho espiritual. Eles não merecem também esse reconhecimento seu? Não, é porque ele não tem, né, algo, né, que acompanhe o seu nome, que lhe dê essa grandeza toda. Então nós temos que repensar completamente isso. Uma casa espírita, quando vai realizar o seu trabalho, está lá programado para as 15 horas, nós temos um atendimento, né, amistoso, as pessoas vão até lá receber passes, assistir o evangelho e receber o tratamento da espiritualidade. Para que tudo isso aconteça, se faz necessário que alguém fique do lado de fora, na porta do centro, bloqueando o acesso de espíritos que querem causar tumulto, né, que querem ali tirar a paz e a tranquilidade daquela casa. E quantas vezes você agradeceu pelo trabalho deles? Né? Quantas vezes você disse, que bom que nós temos essa proteção do lado de fora. Né? E sabe quem esses espíritos que estão lá do lado de fora? Para um umbandista é um Exu ou uma pombagira. Para o kardecista, um lanceiro, um protetor. Né? Então, devemos mais respeito a esses irmãos, devemos um olhar mais fraterno desses irmãos, né, porque eles são ferramentas importantes dentro de um trabalho espiritual. Tá? Assim como numa casa de trabalho, você tem a pessoa que fica na recepção, que atende ali, que faz o primeiro atendimento ali, ela é tão importante como o melhor médium da casa trabalhando, como aquele dirigente lá, né, que é o dirigente espiritual da casa, ele é tão importante quanto. Porque sem aquela pessoa para recepcionar as pessoas que chegam, o trabalho vira uma bagunça.
Nós sabemos disso, quem frequenta a casa sabe disso. Aquela pessoa que enche os copinhos com água, aquela pessoa que coloca as cadeiras no lugar, para quem não trabalha numa casa, não entende muito bem esse processo. Antes de vocês entrarem na casa, há quem organizou as cadeiras, quem limpou as cadeiras, quem encheu os copinhos com água, quem limpou, higienizou o local, né? Então, há um processo todo envolvido. Como eu disse lá antes, né? Para que um espírito socorrista possa ir até um umbral profundo, resgatar alguém, é preciso que outro espírito faça a abertura desse caminho. Ele não vai chegar lá, né, de sopetão, entrando dentro de um domínio de um espírito sombrio e eu vim aqui buscar esse cara aqui e vou embora, né? Ah, mas o mundo espiritual tem violência? Claro que tem. Lembra? Da vida espiritual é um reflexo daquilo que somos aqui? Então, se a violência existe para nós aqui, certamente ela existe na vida espiritual também. O perigo existe lá da mesma forma como existe aqui. Então eu preciso ter um controle sobre isso. Eu preciso ter um controle sobre isso, né? Um dos livros do André Luiz, que eu até cito em alguns dos cursos que eu dou aí, aonde André Luiz e o seu orientador ali vão em algum lugar no umbral e são recebidos por um espírito conhecido como Orzil, né? De figura gigantada e tudo mais, tal. Ele é o carcereiro ali, daquele local que eles estavam, onde existiam espíritos ali em seu controle. Que espírito você acha que é esse? Agora imagine assim, a definição do André Luiz, né, sobre esse espírito, que está lá no livro, dizendo que ele era de figura agigantada, lembrando a figura de um urso grande, né? Imagine um espírito desse se apresenta num trabalho, por exemplo, da área espírita, né? E algum médium vidente vê aquilo, o que o médium vai fazer nessa hora? Nossa, tem um ser trevoso aqui no nosso ambiente, tem um irmão aqui muito equivocado, aqui com uma aparência muito negativa, né? Temos que trabalhar para tirar daqui. Nem sequer teve o trabalho de perguntar para aquele espírito qual era a intenção dele ali, o que ele foi buscar ali. Simplesmente já traçou o seu julgamento, criou ali a sua ideia sobre aquela visão que ele teve, né? E desculpa a expressão, cacetou o cara com os seus pensamentos e com as suas palavras. Então nós, trabalhadores, né, estudantes desse assunto, talvez tenha aqui clarividentes, tenham videntes, enfim, quando você vê um espírito que ele tiver uma aparência assim, normal como a nossa, ou muitas vezes obscura, uma aparência que lhe chama a atenção, antes de sair correndo, né, ou julgar alguma coisa, pergunte: olá, meu amigo, você busca o que aqui? Use da comunicação para isso, sem sair por aí, né, tecendo seus comentários pessoais, né, para dentro de si mesmo, danosos em relação àqueles espíritos. E lembrem-se, tá? Sempre carreguem isso com vocês. Espírito que se enaltece demais sobre sua própria condição, certamente é um espírito ainda muito equivocado como nós. Porque deveríamos estar, e esses espíritos dessa condição deveriam estar assim também, numa condição de igualdade, de fraternidade. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui cumprindo o meu papel. Os meus irmãos que trabalham aqui, que se dedicam aqui, são tão capazes quanto a mim. Tá? Então, carreguem isso dentro de você. Numa gira de Umbanda, não tem o Exu que é melhor, a Pombagira que é melhor. Não existe isso. Isso eu escutei de um próprio Exu. Eu sou igual a todos os meus irmãos que estão aqui dentro. Simplesmente eu cuido mais dessas tarefas e ele cuida mais daquelas. Então, se o caso for daquelas tarefas, ele será direcionado àquele meu irmão. Mas isso não fere a mim em nada e não fere a ele em nada, no sentido contrário. Vamos parar com isso, né, urgentemente, dos nossos pensamentos. Porque eu fui vítima disso algumas vezes, né? Quando fui visitar algumas casas kardecistas aí dentro da minha jornada pessoal, né? E médiuns, quando tinham a visão
de um espírito específico que está sempre por perto, tinha um cara de espanto, né? E a primeira coisa que eu vi, você precisa passar pela desobsessão. Não que eu não precisasse passar por um processo de desobsessão, longe de mim, né? Tenho motivos muitos, né, para atrair muitos obsessores ao meu campo. Mas eu sabia naquela hora o que ele estava vendo. Então, pela falta de uma perspectiva correta daquilo que estava sendo observado, tecia os seus julgamentos ali e dizia, não, por essa visão que eu tive aqui agora, você precisa aí, como diz um umbandista, né, de um descarrego de pólvora de pelo menos uns 5 quilos de pólvora, né, para tirar isso que está andando com você, tá? Vamos fazer uma defesa aqui, tá? Quando que um umbandista não tem esse olhar, tá? Se entrar uma pessoa num trabalho de umbanda e algum médium ali tiver a percepção que há um espírito todo de preto andando com aquela pessoa, ele não vai ter essa impressão, essa análise daquele espírito. Ele vai ser, vamos trabalhar e vamos ver o que é, se é um Exu ou se é um espírito equivocado que está acompanhando aquele irmão. Então, temos muito a aprender aí, né, com o kardecismo, né, nós umbandistas, e os umbandistas e os kardecistas, né, aprenderem muito com a Umbanda também, tá? Eu sempre digo aqui que a Umbanda, ela é muito mais acolhedora, né? Ela acolhe muito bem, enquanto que a outra prática ainda deixa a desejar nesse aspecto. Ela é muito mais instrutiva, né, orientadora do que acolhedora, tá? Então temos que ter aí esse olhar para quem frequenta o kardecismo e para quem frequenta a Umbanda, tá bom? Então esse era o ponto aí sobre os Exus e as pombagiras que eu queria citar a vocês, e protetores e por aí vai.